Um pouco da vida da Madonna e logo em seguida a entrevista de Madonna para a revista Vanity Fair France. Madonna Louise Ciccone, conhecida mundialmente apenas como Madonna, é uma das artistas mais icônicas e influentes da música pop. Nascida em 16 de agosto de 1958, em Bay City, Michigan, ela cresceu em uma família católica e teve uma infância marcada pela perda precoce de sua mãe, o que afetou profundamente sua visão de mundo e seu desejo de ser independente. Madonna mudou-se para Nova York em 1978 com apenas $35 no bolso, em busca do sonho de se tornar uma artista famosa. Lá, ela trabalhou como dançarina e atriz antes de iniciar sua carreira musical. Em 1982, lançou seu primeiro álbum, Madonna, que incluía sucessos como Holiday e Borderline. No ano seguinte, seu álbum Like a Virgin a catapultou para a fama internacional, com o single título se tornando um dos mais reconhecidos de sua carreira. Ao longo das décadas seguintes, Madonna se reinventou continuamente, explorando diferentes estilos musicais, visuais e conceitos artísticos. Ela se tornou conhecida por sua ousadia e por desafiar as normas sociais, abordando temas como sexualidade, religião e política em suas músicas e apresentações. Sua capacidade de chocar e provocar debate a tornou uma figura polarizadora, mas também consolidou seu status de ícone pop. Madonna também explorou outras áreas além da música. Ela atuou em filmes, escreveu livros infantis e dirigiu filmes. Seu papel em Evita lhe rendeu um Globo de Ouro, destacando sua versatilidade como artista. A cantora também se envolveu em diversas causas sociais e humanitárias, como a luta contra a AIDS e a promoção da educação para meninas no Malawi, onde adotou 2 crianças. Madonna é amplamente reconhecida por sua longevidade e influência na indústria da música. Seu impacto é evidente em gerações de artistas que a sucederam, e ela continua a inspirar com sua capacidade de se adaptar e inovar. Aos mais de 60 anos, Madonna segue ativa, lançando músicas, realizando turnês e mantendo-se relevante na cultura pop. Seu legado é um testemunho de seu talento, resiliência e habilidade para se reinventar continuamente, garantindo seu lugar como uma das maiores estrelas da música de todos os tempos. Confira agora a entrevista da Madonna para a revista Vanity Fair France. A rainha do pop falou sobre sua carreira, as batalhas sofridas e julgamentos da sociedade, religião, filhos e muito mais. Pergunta: 40 anos de músicas, provocações, shows, sucessos, críticas e elogios. Quanto tudo isso custou para você? Madonna responde: eu poderia responder vários bilhões, mas então em que moeda? Isso é difícil de quantificar porque é difícil medir riscos e o processo artístico. Quando você dedica seu tempo e energia trabalhando e lutando por coisas nas quais outras pessoas não acreditam, isso pode custar-lhe um tempo que de outra forma você gastaria relaxando, ou sentindo conforto, ou tendo uma vida fácil. O que mais me custou foi a perda de sono e talvez menos tempo gasto com as pessoas que amo, e também paz de espírito. Mas sinto que é uma parte necessária do caminho que faço e é um preço que aceitei. Pergunta: qual foi a maior vitória e a pior derrota da sua carreira? Madonna responde: guiar os meus filhos para onde eles estão na vida e sentir-me até agora. Tudo bem, essa tem sido a batalha mais difícil. Pergunta: e na sua carreira? Madonna responde: não sei dizer, mas o fato de ainda ter carreira é a minha mais bela vitória. Pergunta: sua pior perda? Madonna responde: não quero focar-me na derrota porque sinto que tudo é uma vitória, mesmo as coisas que percebemos como perda. Pergunta: gostaria de conversar com vocês sobre esse projeto de arte de Luigi Nyong'o para Vanity Fair. Comecemos pela imagem da Virgem Maria, a Madonna, retratada na capa. Você sempre foi atacado pela Igreja Católica. Madonna responde: comecemos pelas fotos, só de usar uma coroa na cabeça e segurar todas as vestes e me equilibrar nesta plataforma me senti como se estivesse sendo atacado, só nesta sessão de fotos. Essa foi a metáfora para a pergunta que você está me fazendo. É literalmente difícil usar uma coroa pesada na cabeça. Então, como você se sentiu? A primeira vez que me senti realmente atacado foi quando dei uma entrevista coletiva em Roma durante as filmagens de Truffaut Dari. Fui criado como católica e no final das contas,
Pensei que se a Igreja Católica não considerasse o meu trabalho como artista como algo de bom, então esse era o problema deles e uma extensão da sua estreiteza mental e incapacidade de ver que qualquer coisa que una as pessoas, que pregue a liberdade de expressão e a unidade, é uma coisa boa. Reflete os ensinamentos de Jesus e do cristianismo na sua essência. Por isso senti que era uma hipocrisia eles me atacarem. Pergunta: você foi um dos primeiros artistas a celebrar a diversidade. O ícone de Maria Santíssima na capa parece representar um reflexo, um símbolo de dor, de inclusão, um sentido de maternidade e uma aceitação da diversidade. Madonna responde: não sei bem o que significa dizer que fui um dos primeiros. Senti que fazia parte da minha jornada como artista dar voz aos outros. Quando comecei em Nova York, estava cercado por um grupo diversificado de pessoas. As pessoas que me apoiaram eram em grande parte membros da comunidade LGBTQ+, e de diferentes etnias. Esse era o meu sistema de apoio, então por que eu não os apoiaria e defenderia? Pergunta: há outra imagem religiosa muito provocativa na filmagem, uma última ceia com todas as mulheres em vez de homens. Qual era a sua intenção nesse quadro? Madonna responde: comecemos pelo fato de que era a intenção de Luigi e Yango desde o início, foi ideia deles e achei uma abordagem interessante. Como você sabe, na última ceia Jesus é um homem e está rodeado de discípulos do sexo masculino. Então achei interessante virarmos a mesa, por assim dizer, e Jesus seria a energia feminina e eu estaria cercada por discípulas. Gostei da ideia de estarmos a brincar com essa contradição, que não é propriamente uma contradição. Pergunta: qual é a sua relação com a religião hoje? Madonna responde: acho importante ter um comportamento ritualístico e uma vida espiritual. Religião sem compreensão, conhecimento, curiosidade e inclusão. Não considero isso religião. Não estou assinando grupos religiosos exclusivos de terceiros ou extremistas de qualquer forma. No entanto, respeito todas as religiões e incentivo as pessoas a investigarem qualquer sistema de crenças religiosas que sigam. Compreender e estudar os seus livros sagrados e compreender os seus sistemas ritualísticos, porque caso contrário, sem compreender é apenas dogma e regras, e um exercício vazio. A minha relação com a religião é que continuo muito envolvido na minha própria prática espiritual e penso que é imperativo que todos tenham uma prática espiritual, mas não estou a definir isso para outras pessoas. Eu acho que é vital orar e ter conexão com algum estilo de vida espiritual, força vital ou como você quiser chamar. Simplesmente não há como você sobreviver e passar pela vida sem se conectar à ideia de que existe um poder superior e uma força energética, muitas forças energéticas. Que existe um mundo metafísico, místico, do qual todos fazemos parte e ao qual precisamos de nos manter ligados. Pergunta: em outra imagem você é retratado como uma boneca frágil, um brinquedo que pode ser quebrado. Madonna responde: mais uma vez segui a ideia dos fotógrafos. E vi nisso a ideia da fragilidade de ser mulher, fragilidade que vem de não se conectar com a sua força interior. É essa falta de ligação que nos faz sentir como bonecos partidos. Pergunta: alguma vez você já se sentiu assim? Madonna responde: muitas vezes. Não acho que seja possível ser uma artista feminina ou um ser humano sem se sentir quebrada ou magoada. Você é um ser humano e é assim que a vida funciona. Não há vida sem esse sentimento. Pergunta: em outra imagem você aparece pendurado em uma corda, rodeado de toureiros, maltratado por homens. Será isto uma reflexão sobre a cultura patriarcal e a misoginia que continua a caracterizar a sociedade? Madonna responde: é uma batalha contínua, vivemos de fato num mundo patriarcal. Estou sempre lutando contra isso, empurrando ou sentindo a resistência dele. Esse quadro era uma metáfora para isso. Eu estava pendurado em uma corda, meus pés mal tocavam o chão e tinha matadores ao meu redor com unhas muito compridas, afiadas como facas e máscaras escondendo seus rostos para que eu não pudesse ver seus olhos. Tudo tinha um ar de perigo. A ideia era lutar contra o mundo patriarcal em que vivemos, o que sempre foi o meu caso. Eu ficava girando de um lado para o outro, de um lado sem perceber, às vezes me corto ou esbarro nas coisas. Há um elemento de mistério, de não saber como as coisas vão acabar. Tradicionalmente o matador ataca o touro. Pergunta: como sociedade, estamos saindo desse mundo? Madonna responde: definitivamente não estamos avançando, estamos retrocedendo.
Caso contrário, não estaríamos discutindo se as mulheres podem ou não fazer escolhas sobre os seus corpos na América. Pergunta: você é pessimista? Madonna responde: tenho que ser otimista, senão não sei como poderei continuar. Pergunta: em outra imagem você está tocando com um violoncelista. Você descobriu tantos autores, tantos talentos, tantos artistas. De quem você gosta hoje? Quem te inspira? Madonna responde: essa é uma pergunta difícil. Gosto de todos os artistas que têm coragem de contar histórias verdadeiras, histórias de vulnerabilidade. Sou um grande fã de Kendrick Lamar. Ele é um artista incrível, sua música é incrível. As palavras que ele usa são poderosas. Ele soube contar a história de gerações que foram vítimas de abusos, de drogas, de pais ausentes. É inovador e leva a música a um nível totalmente novo. Fazer rap, curar e falar sobre isso ao mesmo tempo e ser muito sincero. Claramente ele fez muito exame de consciência, leitura e autoexame. Admiro muito os artistas que fazem isso e transformam isso em algo que se conecta com a cultura pop. Pergunta: vamos à imagem em que você é retratada como Frida Kahlo, ao lado de um homem. Este artista mexicano tem sido uma espécie de guia na sua carreira. Madonna responde: quando era adolescente descobri Frida Kahlo no Detroit Institute of Arts. Fiquei fascinado por como ela se tornou pintora, como isso resultou de um acidente de ônibus em que ela ficou deitada de costas no hospital com dores durante um ano, e como seu pai trouxe pincéis e tinta para ela. Enquanto superava a dor e a incapacidade de se mover, ela usou os braços para pintar e transformou seu sofrimento em algo lindo. Ela sempre se sentiu uma estranha quando criança e eu pude me conectar com isso. Se Frida Kahlo pudesse suportar toda a dor e sofrimento e ainda assim criar belas artes e não sentir pena de si mesma e continuar em frente, então eu poderia fazer o mesmo? Ela sempre foi uma fonte de força e uma musa para mim? Pergunta: existem vários palhaços nesta sessão de fotos. Por quê? Madonna responde: gosto do paradoxo do palhaço. Um palhaço se arruma, pinta o rosto, sobe no palco e faz rir. Mas há algum tipo de escuridão estranha que acompanha isso. De alguma forma, lá no fundo você sente a tristeza daquele palhaço. Aquele palhaço está se esforçando tanto para fazer as outras pessoas rirem para não chorar. Gosto dessa justaposição como na música Sandy in the Clowns. A letra é tão linda: aqui estou, vou fazer você rir, mas por dentro estou chorando. Gosto dessa dinâmica diametralmente oposta. Sinto que isso se aplica a muitos artistas e comediantes e sou fascinado por isso. Pergunta: vamos conversar sobre você. Sobre sua vida, você tem muitos filhos. Como tem sido ser mãe e artista? Madonna responde: tem sido a coisa mais difícil, a batalha mais dura. Talvez a maternidade seja a atuação de palhaço mais difícil de manter. Ainda hoje tenho dificuldade em entender como ser mãe e também fazer meu trabalho. Porque não importa onde você esteja, seja quem for, ter filhos e criá-los é uma obra de arte. E ninguém lhe dá um manual. Você tem que aprender com seus erros. É um trabalho que requer uma quantidade incrível de tempo. E é cansativo porque não há tempo para pausa. Pergunta: vários dos seus filhos hoje são artistas, pintores, DJs, ativistas. Como é estar cercado por um grupo tão criativo? Madonna responde: fico muito feliz por eles terem encontrado a sua própria criatividade e sei que ela vem de um lugar autêntico. Nunca incentivei minha filha Lola a fazer música ou meu filho Rocco a pintar, mas coloquei-os diante da arte e da música durante toda a vida. Então estou feliz que eles tenham encontrado uma maneira de se expressar. Respeito e admiro ambos e o seu trabalho. Pergunta: você acha que foi fácil para eles crescerem com uma mãe como você? Madonna responde: de jeito nenhum. Realmente, de jeito nenhum. Crescer com uma mãe como eu é um desafio. Pergunta: como você se sente hoje? Madonna responde: estou muito entusiasmado com o trabalho que está por vir no futuro. Estou prestes a criar outro programa e venho trabalhando há vários anos no roteiro sobre minha vida. Este é um bom momento para mim. Estou reunindo ideias, me inspirando, saindo com pessoas criativas, assistindo filmes, vendo arte, ouvindo música. Estou sendo um antropólogo social. Procuro inspiração em qualquer lugar onde a encontre. Pergunta: do que você tem medo? Madonna responde: a ideia de viver numa sociedade onde não se pode ser livre para expressar a sua individualidade ou os seus pensamentos assusta-me. Parece-me que as pessoas têm cada vez mais medo de expressar as suas opiniões, de serem autênticas.
É como viver em um daqueles filmes distópicos futuristas. O problema é que estes cenários começaram a concretizar-se e isso é assustador. Pergunta: o que te faz feliz? Madonna responde: passar tempo com os meus filhos. E vê-los felizes, testemunhar seu crescimento, vê-los evoluir e encontrar as coisas que amam. Grande parte da minha felicidade vem dos meus filhos. Também fico muito feliz com a inspiração que encontro em vários artistas. Pergunta: o que faz você se apaixonar? Madonna responde: o que me faz apaixonar é ter um sentimento de afinidade com alguém. Quando você conversa com alguém e parece que fala a mesma língua. Quando você vê o mundo da mesma maneira, você está alinhado. Sempre me apaixono por pessoas criativas que são criativas de alguma forma. Pergunta: vamos voltar 40 anos. Que conselho você daria para aquela garota de Nova York? A jovem Madonna? Madonna responde: aquela garota estava sem um tostão e com fome. Eu diria para ela procurar um pouco de comida. Pergunta: o que você faria se tivesse 20 anos hoje? Madonna responde: nem sei, acho que faria a mesma coisa, continuaria com vontade de sair pelo mundo, ainda teria curiosidade e fome de conhecimento e quereria fazer o máximo possível. Eu ainda gostaria de deixar minha marca no mundo, me expressar, perturbar a paz, ser aventureiro, ser rebelde, todas essas coisas. Eu não seria diferente, só teria mais comida e mais sapatos. A Madonna, além de talentosa, é inteligente e atualizada, não é mesmo? Pessoal, ajude essa entrevista a chegar a mais pessoas. Para isso é só inscrever no canal, dar um like, comentar e compartilhar o vídeo. É rápido, fácil, totalmente gratuito e vai fazer a entrevista com a Madonna atingir centenas de outras pessoas. Valeu, galera!